ar, começando mais um cast TV Casual, aqui pela TV Profissão, filiada à TV Cultura e também TV Brasil. E hoje o nosso programa, ou melhor, o nosso bate-papo aqui é com um acupunturista que eu posso dizer que é um dos mais renomados, também professor e pós-graduado em acupuntura há mais de 20 anos. Quer dizer, uma experiência clínica totalmente no tratamento da dor. E eu que eu diga, né? Referência em Curitiba e combina a acupuntura tradicional chinesa com recursos modernos e eletroestimulação para proporcionar tratamentos exclusivos e personalizados. E nós vamos conversar, fazer aquele bate-papo falando não só de dor, mas também falando aí da prevenção, o diferencial que é fazer a acupuntura, seja na dor ou seja para prevenir, porque agora eu estou prevenindo ela. Seja bem-vinda ao programa Casual e eu quero falar um pouquinho sobre essa abordagem clínica com a combinação da tradicional e a da chinesa. Como que funciona, Diego? É que, na verdade, a tradicional é a chinesa. A tradicional é a chinesa. É verdade, porque veio de lá, né? Daí a que vem com tecnologia seria a eletroacupuntura. Que essa é do Brasil. Não. Ou veio de lá também? Não, na verdade, veio da França e da Itália e da China também. Então, Uau. mas só que por mais que pareça nova a eletroacupuntura, ela não é tão nova assim. Mas só que os aparelhos evoluíram muito. Antigamente era com corrente galvânica, que era perigoso. Lembro. Que era perigoso causar queimadura, esse tipo de situação. Hoje os aparelhos, a tecnologia está bem avançada e, na verdade, ajuda muito a acelerar o processo de melhora do paciente com a eletroacupuntura e associando aos pontos. É uma junção. Eu faço tanto a parte da medicina tradicional chinesa, quanto é uma junção da tecnologia vamos dizer assim, é uma corrente elétrica terapêutica. Que a gente associa aos pontos de acupuntura tradicional. E esse processo, ele é para uma dor crônica, um exemplo, tem pessoas que têm aquela dor crônica a vida inteira, ela melhora ou ela cura? Existe uma cura para isso? Tem pacientes que chega a curar, que chega a melhorar e não volta mais. E tem pacientes que, na verdade, ameniza... Isso é um tratamento? É um tratamento. Ou tem alguns pacientes que não querem fazer cirurgia ou não querem fazer algum tipo de situação mais forte, vamos dizer assim. Então, ele vai fazendo as sessões preventivas. Exatamente. Só que tem alguns que foi o teu caso, que na verdade você fez uma sessão e já melhorou muito. Praticamente você ia andando, né? E daí tem casos que para casos agudos também, não é só o crônico. Mais tempo, demora mais algumas sessões. O agudo também pode demorar mais algumas sessões. Mas isso varia de paciente para paciente. E depende do... Mas isso não quer dizer idade. É de paciente para paciente. Mas isso não quer dizer, um exemplo, uma pessoa que tem um problema de coluna há muito tempo. Vamos dizer aí uma pessoa terceira idade. A acupuntura faz a diferença no tratamento? Faz. E muito, né? Bastante, porque a gente associa também o tratamento convencional medicamentoso lá que o médico passa, ele está fazendo com uma psicóloga o tratamento, então a acupuntura não precisa ser só acupuntura. É um complemento. É um complemento e às vezes, muitas vezes as pessoas procuram a acupuntura depois de tentar várias coisas. Que foi meu caso. Também tem o caso. Então, isso vai variar, né? Mas a maioria, tem uma porcentagem muito pequena da população, né, que não tem alguns neurotransmissores que captam o que a acupuntura libera. É a questão genética mesmo. Então, tem pessoas que falam maravilha da acupuntura. E algumas pessoas chegam até a ter medo. Alguns, né? Tem medo, tem essa questão do medo, mas tem uma pequena porcentagem da população que, às vezes, a acupuntura, o estímulo que ela libera no corpo, o corpo não responde, mas é muito pouco. Então, a maioria das pessoas responde bem e tem pessoas que respondem muito bem.
que provavelmente foi teu caso de novo. Foi o caso. E, então varia também essa questão de resultado. Mas sempre tem um benefício. Eu tento fazer o máximo na primeira sessão o paciente sentir uma diferença, até para ele continuar o tratamento. Sim, porque ele pode meio se decepcionar e achar que não dá resultado. Se ele não sentir uma diferença na primeira sessão, a gente é imediatista, não adianta a gente querer mentir. Ou seja, às vezes o cliente ou o paciente, ele quer chegar lá e sair curado. Quer sair curado. Nem, acontece algumas vezes, faz uma sessão e melhora tudo, pode acontecer, mas o tratamento é o ideal, fazer algumas sessões. Eu oriento a fazer umas 4, uma vez por semana pelo menos, que já percebe um resultado bem significativo. Pode precisar mais, alguns vão precisar menos, mas fazer, porque a questão do medo também, a pessoa que muitas vezes aparece no consultório, ele tem muito medo, mas só que recebe informação equivocada de outras pessoas, que é dolorido, que vai sofrer, que não sei o quê. E depois que faz a primeira sessão, era assim. Então, eu oriento as pessoas, façam uma sessão para sentir, depois comenta o que aconteceu, porque muitas vezes as pessoas... Depois tira a conclusão, né? Porque nunca fizeram. Exatamente. E ficam falando que é ruim, que... Conversas de comadre, como fala, né? Falam que vai sofrer e nunca fizeram. Na verdade, falam que ouvem falar, mas eu oriento fazer uma sessãozinha ali para ver como se sente e é só benefício. Com certeza. Como o programa passado nós tivemos aí uma entrevista, aquele bate-papo super gostoso com a doutora Elisane, a fisioterapeuta, e a gente falando aqui, né, sobre o que aconteceu comigo. Eu tive um problema muito sério, do nada amanheci com uma dor no nervo ciático, e isso pode acontecer, segundo muitas pessoas profissionais falaram que pode ser o emocional, né? Devido um estresse, digamos aí, meio crônico, posso dizer assim, uma ponte aguda de estresse. É que, na verdade, na medicina chinesa, a gente relaciona as emoções com órgãos e vísceras, vamos dizer assim. Certo. Não que você tenha problema no rim, mas vamos dizer assim, eu ainda perguntei para você, teve alguma situação de medo, de preocupação que você passou, não sei o quê. Então, a emoção na medicina chinesa, vamos exemplificar, o medo ou a preocupação é ligado ao baço, mas o medo ao rim. Então, provavelmente você teve um declínio da energia do rim e exacerbou esse problema na tua coluna. Que interessante, então, né, Diego? Tem a causa mecânica também, mas só que você, mergulhando o emocional na medicina chinesa, você equilibra o físico. Na medicina chinesa está interligado a emoção com o físico. Aham. E eu acredito, porque assim, o mês de julho, eu duvido qual empresário, né, Vlad, que não sofreu no mês de julho. E eu não estou falando só no financeiro, não, mas para quem é empresário, foi um mês de muito estresse, de muito... é difícil. E eu conversei com muitos empresários, colegas, e foi um mês muito difícil. E em algum momento, eu passei por um estresse, assim, foi altíssimo. E acordei de manhã com essa dor. E eu posso dizer com toda segurança, eu estava até aqui nos bastidores conversando com você, né, Diego, sobre... não é questão de religião, é questão de fé. Muitas pessoas falam assim que não vê mais milagres. E eu posso dizer que a terapia é um milagre. É uma fé porque ela é milenar, né? E eu fui para os remédios, eu fui para as injeções, eu fui para o tramal e não resolveu. E uma única sessão, saiu 90% da dor. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A gente esqueceu, posso dizer, da fé e de muitos processos hoje naturais. E que a fisioterapia, a acupuntura está aí, ela é milenar, ela faz a diferença, porque naquela época, né? Há muitos e muitos anos não existia remédios.
E como que era feito para tirar a dor? Era uma técnica, é uma técnica milenar, mas só que naquela época tinha os fitoterápicos, na medicina chinesa eles faziam uma mescla, né? Então, porque a formação da acupuntura lá na China é um conjunto de técnicas, não é acupuntura, fitoterapia. É os complementos, né? Isso, eles juntam tudo. Agora aqui no Brasil, agora que a profissão de acupunturista foi regulamentada. Que agora tem faculdade para isso, né? Agora ou tem que fazer uma faculdade de acupuntura, formação acadêmica em acupuntura, ou uma pós-graduação. Para quem, como você fez uma pós-graduação, porque você é fisioterapeuta com formação acadêmica, obviamente. Porque daí o pessoal da área da saúde pode fazer essa pós-graduação em acupuntura. Porque antes tinha escolas técnicas de acupuntura, então hoje não existe mais. Hoje é pós-graduação. Graduação. O profissional lá atrás, ele não perdeu o direito. Ah, entendi. Quem comprovou a experiência pode... Entendi. Então, é questão do acupunturista ter uma experiência legal, de estudar, de correr atrás, de ir para a China. Você foi 2 vezes para a China? Isso. Você foi estudar? Eu estudei e passei, né? Não tenha dúvidas, né? Mas traz uma grande experiência, né, Diego? Traz muitas... Eu me senti muito mais seguro, vendo o que eles fazem lá e trazendo para cá algumas técnicas também que a gente não vê aqui. Mas a segurança de ver muita coisa que a gente aprendeu, eles também fazem lá. Então a gente está no caminho certo. Tipo, não é uma coisa tão diferente. Tem algumas técnicas que... É aquela coisa legal, né? Eu estou atualizada. Então é importante se especializar, fazer as pós-graduações em acupuntura mesmo, outras questões de curso de complemento, de aperfeiçoamento, porque que nem faz um tempinho que você fez uma sessão comigo. Isso. Então foram mais ou menos 4 anos que a gente conversava, mas não sobre a dor. Na realidade, eu fiquei 4 anos sem essa dor, né? Nesse período, eu também fui correr atrás de novas técnicas, coisas. Tecnologia, atualizar. Isso, me atualizar. Fiz o laser lá com você. Nossa, que maravilhoso. Então, além da acupuntura, recurso tecnológico, laser, corrente elétrica terapêutica, fazer outras técnicas de pontos distantes. Teve ponto que eu fiz aqui em você, que era para coluna lombar. É uma técnica japonesa. E bem longe, né? Da lombar. Como nos pés que você fez. Isso. Daí é da medicina chinesa mesmo, da acupuntura chinesa. Mas eu mesclo técnicas para fazer com que ocorra um resultado mais rápido, mais efetivo. Diego, a acupuntura, ela não é só para a dor, tá? Quais outros benefícios? Você falou e que também está dando resultado, mas eu quero falar sobre a labirintite. Mas fica aqui comigo porque eu tenho um recadinho para você da primeira edição em Santos. Vamos ver o vídeo da Expo Beauty? Solta o flash. Gente, nós estamos fazendo, aliás, o Grupo Casual está fazendo a excursão. Nós estamos indo com uma van de luxo, então são só 12 profissionais da beleza. Então você pode fazer a sua excursão para estarmos nesta feira com muitos congressos, workshops e muito aprendizado e, por que não, ter a sua marca, o seu produto expondo nessa feira dos profissionais da beleza. Vamos lá levar o seu produto, a sua marca, Grupo Casual, Excursão Casual e, claro, a Revista Casual estará
nesta feira. Então você também pode estar conosco. Bora lá? Diego, vamos lá para a pergunta. Labirintite, que também acho que é um mal do século. Ele vem através do neuro ou é emocional também, a parte de labirintite? Não, pode ser questão inflamatória Inflamatória. pode ser questão inflamatória do labirinto mesmo, daí é uma questão que também pode ser medicamentosa, mas só que a acupuntura trata mais o lado emocional do que o físico. Então, eu peguei no teu caso, ou de alguns pacientes, o que está relacionado ao ouvido. O ouvido na medicina chinesa é rim também de novo. Então, por isso que o teu caso, o diagnóstico teu foi deficiência do rim, basicamente do rim, porque a labirintite também é decorrente dessa questão. Então, provavelmente o estresse que você passou do mês, as outras questões, provavelmente deu essa desequilibrada. Então, a labirintite é um caso que geralmente tem um resultado rápido, o que é mais difícil. Que eu já senti o resultado. E só que tem o zumbido. O zumbido é um pouquinho mais trabalhoso. O zumbido é um pouquinho... Ai, graças a Deus que eu ainda não tenho. Ainda não, eu não vou ter. Não, mas tem indicação também, porque muitas vezes... Às vezes não cessa esse zumbido, mas com o tratamento ameniza. A pessoa tem uma melhor qualidade de vida. Então... E a acupuntura, como nós falamos no começo do programa, ele não é só para curar, mas também para prevenir. Pode a acupuntura usar como uma rotina, tipo, ir uma vez por mês, fechar um pacote de 10 sessões e fazer uma por semana. A gente vai ver a diferença, vai prevenir, ele pode ser um paliativo também? É que, na verdade, eu tenho pacientes que vão uma vez por mês, tem paciente que vai... Eu tenho paciente que vai toda semana, alguns vão toda semana, porque eles preferem fazer a prevenção do que apelar, entre aspas, porque de vez em quando é para medicação. Então, eles preferem fazer um tratamento continuado de acupuntura para que não ocorra problemas futuros. Lógico que tem a questão do desgaste natural da vida, que todo mundo, normal, isso aí todo mundo vai passar. Mas a acupuntura ajuda a prevenir algumas questões e também a gente faz uma análise também do organismo como um todo e a gente percebe pela anamnese, pela conversa, pela língua, método de diagnóstico, a gente vê a língua também, se tem algum sinal específico, pelo pulso também a gente pode perceber algumas questões. Então a gente já previne, a gente pode prevenir algum problema que está para acontecer. E a ansiedade, Diego? A acupuntura deve ser um benefício e tanto. A ansiedade eu trato, porque o que aparece muito no consultório é caso doloroso e depois vem caso emocional. Ansiedade, estresse, depressão, coisa assim. A depressão leve, que não precisa, porque tem questões que são medicamentosas mesmo, não tem como. Mas depressões leves, ou pessoas que estão querendo sair da medicação, fazer o desmame, tá retirando de pouco em pouco, a acupuntura ajuda a fazer esse desmame. Interessante, interessante. Dá para utilizar nessa questão. A ansiedade eu pergunto para os pacientes, é meio redundante, todo mundo tem um certo tipo de ansiedade. E certo grau de ansiedade. Um certo grau de ansiedade. E os pacientes durante a sessão, chegam a desligar e às vezes cochilam. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho bacana quando eu estou na sessão, que eu levo os 2 celulares para trabalhar. Quero fazer a sessão, eu trabalho, eu durmo, né, doutor? O ideal mesmo era você... Ainda bem que exatamente. Aquele é o teu momento, aquele exatamente. O que é bacana na acupuntura é exatamente isso. É você tirar aquele momento de 40 minutos, 1 hora, depende ali da sessão, mas é você fechar os olhos, escutar aquela musiquinha chinesa, né? Coloca a musiquinha chinesa. A musiquinha chinesa, você relaxar e deixar o processo fazer o tratamento ali acontecer. O processo acontecer, porque no decorrer da sessão, com a eletroacupuntura, e só a agulha em si já faz a liberação
de endorfina, serotonina, dopamina, essas questões de neurotransmissor de bem-estar. Então você vai sentindo isso, a mente vai desligando, daqui a pouco você dá uma cochiladinha. Eu já dormi lá. É bem comum. Tem paciente, não, eu não vou dormir, não sei o quê, e daí Porque chega lá... as pessoas acham que por ser agulha vai sofrer. Algo... Não vai. Depende, dá até pânico, depende da pessoa. E não tem nada a ver com exatamente no sentido agulha, né? E eu particularmente desenvolvi, não quero falar que eu sou... Mas eu desenvolvi um jeito de inserir a agulha para não sentir tanta a própria agulha. Nem sente a agulha, né? É importante sentir um choquinho, que a gente chama, mas com a eletroacupuntura você não precisa fazer o paciente sofrer esse choquinho, sabe? Esse choque na agulha é terapêutico, então é tipo uma massagenzinha na agulha, é uma vibraçãozinha na agulha. Então não é desconfortável, é até gostosinho de sentir e o benefício que traz vale muito a pena. O medo que o paciente chega na primeira sessão cessa. No final, eu pergunto para os pacientes, você imaginava que ia sentir dor muito mais do que você sentiu aqui, né? Não, os pacientes falam que... Não, mas não tem como sentir dor. O método que você usa, Diego, não existe dor, né? Muito pelo contrário. Eu acho que todo o ambiente em si que você tem ali, ele faz com que você relaxe, você já chega relaxando, né? Então não tem, e a tua forma de trabalhar não tem como sentir dor. E vamos falar também, falamos do paliativo, falamos de tratamento, e eu quero saber também na questão de terapia capilar, vou mexer lá naquele que é importantíssimo, porque hoje o que acontece? A alimentação, remédios, e entre outros, e o próprio estresse mesmo, faz com que nós tenhamos queda de cabelo, né? Seja o feminino, o masculino, ele é intenso. E principalmente o estresse a gente vê, e a acupuntura ajuda e muito. Ajuda porque, novamente, o cabelo na medicina chinesa tem relação com o rim que está aparecendo demais aqui no programa. Mas enfim, então, equilibrando os órgãos e vísceras energeticamente, a gente previne queda de cabelo, a gente pode... tem questões lá que a medicina chinesa diz que o embranquecimento prematuro do cabelo também tem ligação com o rim. Então, se a gente fizer um preventivo, quando começar a aparecer, dá para ajudar nessa questão. E na própria queda, porque a queda está muito relacionada com o emocional, muitas vezes. Muito, né? Claro que tem ali os seus 10%, 15% genético. Isso é fato. Isso é fato. Porém, nós temos ainda 80%, 85% que a gente pode cuidar, obviamente. A gente pode... Eu mesmo faço tratamento capilar. Eu já fiz transplante capilar já. Uau! Só que como eu fiz antes de cair e juntando... Peraí, você tem transplante capilar? Tem. Eu fiz. Meu Deus, é tão natural, que bacana! E daí eu associo também eu faço com colegas acupuntura também, porque é importante eu estar bem, né? Com certeza. Então, e faço em mim mesmo alguns pontos preventivos para também organizar, equilibrar meu organismo. Mas a terapia capilar, a acupuntura na terapia capilar, ela é paliativo ou preventivo, ou ele dá para fazer o tratamento na queda? Dá para fazer o tratamento na queda, mas só que se for aquele componente genético, familiar, é mais difícil. Por exemplo, meus irmãos, eles que me perdoem, né? Eles são calvos. Porque não trataram. Não trataram. E eu, lá do começo, eu já comecei até os princípios da medicina chinesa. Isso que é o importante, o preventivo. Isso. Só que daí também tive que, entre aspas, apelar pro... Sim, claro. Eu sempre brinco, Diego, que o que a natureza nos tira, a gente vai lá e compra em 24 vezes sem juros. Tem cartão de crédito para isso, né? Na brincadeira à parte... Mas eu concordo com você. As pessoas falam assim, mas o meu pai era calvo. Mas o meu tio, a minha família toda é calva. Tudo bem, mas eles fizeram o tratamento? Sim. Não fizeram. Então, a probabilidade de você ser calvo é mínimo se você tratar.
né? Porque é cientificamente comprovado que você tem 10 a 15% só da genética. Então, a questão da acupuntura, vamos dizer assim, ajuda se a pessoa, vamos dizer assim, quando começar a questão, né, porque tem questão hormonal, mas se tratar também com a parte da acupuntura vai fazer com que diminua esse processo, ou até que não aconteça, vai depender de um contexto geral, né? Não vai, porque só a acupuntura também não vai fazer o tratamento com... Até porque a acupuntura, ela entra no processo terapêutico, né? Sim, ele é e preventivo. E preventivo. Então, eu sou um exemplo que dá para fazer, dá para juntar, né? A medicina ocidental com a medicina oriental. Tipo, não precisa desgarrar da medicina ocidental. Na verdade, fazer um conjunto, fazer a união das duas técnicas é bem benéfico, é bem interessante. Então, não tem por que você fazer só o uso de medicação ou só o uso da acupuntura. Você pode juntar. Ou prevenir também. O aspecto mais difícil não adianta. Todo mundo vai falar, prevenção é legal, prevenção, mas é difícil prevenir. A gente Sério? Quem que vai fazer? Eu vou lá fazer a acupuntura para amanhã não cair meu cabelo. Mais ou menos muito isso. difícil. As pessoas querem imediatistas, então, né? Só que essa questão de preventivo, tem alguns pacientes meus que são assim. Mas só que, vamos dizer assim, em comparação com a totalidade, é muito pouco. É tipo Mas agora... 5%, vamos dizer assim. Com certeza. Mas, Diego, eu tive uma experiência... Nossa, eu não quero mais saber de ter dor de nervo ciático, não. Depois que eu descobri que você... que você falou que há possibilidade de prevenir, então eu vou fazer uma vez por semana ou duas, principalmente aquela semana que, no caso, eu corro, faço academia, faço musculação, a gente prevenir. Você pode até, não precisa fazer tão frequentemente, mas quando você começar a sentir que está alguma coisa errada, não deixa ficar travado para ir. Você percebe, já corre. Já vai. Quando você sentiu que tem alguma coisa estranha, que não está habitual, não deixa ficar uma crise. Mas sabe que eu acho que a acupuntura, você deve pensar assim até como uma massagem relaxante. Você vai lá, tem o teu momento de 1 hora, de 40 minutos, você colocar aquela musiquinha gostosa para você relaxar, fazer ali a terapia acupuntura. É uma terapia. E você vai prevenir, porque quando eu estou deitada lá, eu falo, Diego, eu tô com isso, blá, blá, blá. Né? E você ali naquele momento, você vai e fala assim, olha, Diego, eu tô com isso, blá, blá. Ele vai colocar a acupuntura, aquelas agulhinhas maravilhosas, no lugar certo. E vai fazer a diferença, com certeza. Se não é prevenir, vai curar. Se não vai curar, vai fazer o tratamento. O importante é quem nunca fez ir fazer. Ir fazer. Nem que você vai de curiosidade, mas vai. Porque na avaliação eu vou fazer as perguntas necessárias lá e tal. Exatamente. Então, às vezes, né? às vezes a pessoa acha que está tudo bem, mas não é que eu procure defeito, né? Mas algumas perguntas ali, por exemplo, o sono, a qualidade do sono. Tem gente que acorda 3, 4 vezes na noite. Para ela, acordar 4 vezes na noite é normal. Mas não é normal. Mas não é. Mas para aquela pessoa é. Então, mesmo que você ache que não tenha problema nenhum, na anamnese eu posso pegar alguma coisinha ali. Isso acontecia comigo. Depois que ele colocou a acupuntura aqui na orelha, meu Deus, estou dormindo até 10 horas da manhã. Diego, foi muito bom falar com você, conversar, tirar dúvida, e eu tenho certeza absoluta que foi importante e interessante para você. Tá passando aqui o contato do Diego, esse acupunturista de referência na nossa Curitiba. Tá passando aqui o WhatsApp. Vai lá, faz uma sessão. Tenho certeza que você vai sentir a diferença, seja dor,
tratamento e prevenção. Pode ter certeza disso, né, Diego? Obrigada, Diego. Deus abençoe. Amém. Obrigado. E muito sucesso na sua carreira profissional. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Programa Casual, é só ligar pra ver.